Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, espectadores e ouvintes da Rádio da Hora de Ares, na Rádio Transforma. Estamos aqui no nosso primeiro programa de 2020. Na última semana não fizemos programa porque, quer eu, quer o Sérgio, estivemos a celebrar o solstício em grande, portanto decidimos não fazer programa. Hoje vamos iniciar o ano com o nosso primeiro programa de 2020, como já referi, com um formato diferente. Não sei se o Sérgio quer dizer mais alguma coisa relativamente a isso. Sim, também vou reiterar as palavras do Paulo Rezende. Primeiro, pessoalmente, um excelente ano 2020. Igualmente. E para todos os que nos ouvem, nos aturam e partilham os nossos pensamentos, também um excelente ano 2020. Como o Paulo referiu, não fizemos programa da última vez, porque era essa impossibilidade. E também estamos a estrear, não é bem um formato novo, mas é um formato ocasional. Sim. Que decidimos também inovar um bocadinho a Hora de Ares, que já era pensada há bastante tempo, diga-se passagem. Mas, também, e para inaugurar em grande, trazemos um convidado, o Dr. Vítor Raquel, do qual já damos as boas-vindas. Bem-vindo aqui à Hora de Ares, que não é Hora de Ares, portanto é meia hora de Ares. Temos que cumprir expressamente os 30 minutos, no nosso realizador. Muito bem. Chama-nos a atenção. Dr. Vítor. Alto. Sim. Antes de começarmos, exatamente, subscrever, sino... Já passaram as festas, mas um sino fica sempre bem. O sininho da subscrição no YouTube. Subscrição, exatamente. Comentários. Isso é um ritual. São coisas que não se perdem. Então hoje trazemos o nosso primeiro convidado, e acho que não podemos abrir da melhor forma, com o Dr. Vítor Raquel, um editor, mas não só, e tenho que dizê-lo, como diz pessoalmente, um amigo de longa data, com A grande, acho que já vão 30 e muitos anos, portanto, da adolescência, das nossas primeiras borbulhas e dos acnes e tudo isso. E porque é que ele é especial, não só pela amizade que nos une, mas hoje é especial porque desde há muitos anos começamos na nossa adolescência a interessar-nos pela história militar, talvez por um formato que hoje em dia continua a existir e que obriga as pessoas um bocadinho a entrar nesse conhecimento de causa, que foi o modelismo. Nós, ainda há bocado em conversa off, estávamos a rememorar o tempo em que íamos para bazares do Porto, do qual nos abstemos de dizer o nome, mas são bazares conhecidos, comprar os nossos modelos de montar. Exato. E mesmo quem não sabe, quer dizer, são os bazares que o Porto ainda vai tendo. Alguns já desapareceram. Sim, claro. Que nós íamos com alguma frequência, outros mantêm-se, e que nós comprávamos os modelos de aviões e de carros de combate, porque era modelismo militar que nós fazíamos, e nós tínhamos uma opção, poderíamos limitar a fazer um modelo por fazer, ou então íamos um pouco mais fundo e começávamos a ir à Bertrand. Na altura isto mandava ir por online, não havia online, não é? Os computadores acho que ainda cuspiam cartões perfurados. Às vezes não íamos à Bertrand nem comprávamos as coisas, estávamos ali a ver porque era caro, e estávamos a ver as pinturas e tudo isso. Quer dizer, íamos um bocadinho, e foi, a partir daí fomos seguindo esta linha que desde um hobby se foi tornando em linhas de investigação, tanto para o Dr. Vítor Raquel como para mim. O Dr. Vítor Raquel, para além da história militar, enverdou também por uma área mais cedo que eu mais tardiamente com o curso de ideia, mas o Dr. Vítor muito antes, que foi os estudos estratégicos. Aliás, até com o mestrado que estava fazendo no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Sim. Que o seu orientador era o nosso... O meu orientador era o antigo diretor do Instituto de Defesa Nacional, o General Garcia Leandro. Sim. E foi uma bela escola, porque a estratégia, já naquele tempo, isto de 98, 99, a estratégia já não era estritamente militar. Exato. Portanto, a estratégia já tinha dado o pulo conceptual para outras áreas recorria a outras áreas do conhecimento e outras áreas do saber, claro. para ajudar à tomada de decisão política. E de facto, o Instituto de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa era a única escola, e é ainda,
É a única escola do país. Eu penso que agora a Universidade do Minho já terá, Algo não, parecido. sim, nas relações internacionais, mas em estratégia pura, era de facto. Era aí, penso que ainda é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Tive belíssimos professores, um aqui do Porto, o professor Políbio Valente de Almeida, que já não está entre nós, o General Loureiro dos Santos, também já não está entre nós, o Almirante Quezada de Andrade e falta-me um professor, o General Pinto Ramalho. O General Pinto Ramalho. Foram o nosso corpo docente. E, de facto, ensinaram-me muito sobre as grandes questões, não só da atualidade, mas esta interligação entre a história e a estratégia, eu penso que é vital. E reparem no termo que eu utilizei, vital. Porquê? Porque explica e dá, digamos, tópicos de reflexão que permitem uma tomada de decisão consciente e racional. Hoje em dia há uma tendência para considerar a estratégia um conceito muito lato, muito vago, estratégia económica, enfim, até nas empresas já se usa o termo estratégia. É preciso, enfim, é válido, mas é preciso algum cuidado. Porque há uma razão muito simples e o grande mestre da teoria geral da estratégia, que eu não referi há pouco, mas que é o grande pensador da estratégia em Portugal, que é o General Abel Cabral Couto, que ele disse, cuidado com a generalização do termo, porque senão qualquer dia estamos a falar da estratégia da desratização ou da estratégia de passar a rasteira. Provavelmente já deve existir. Não é? Portanto, nas empresas o preço é dinheiro, na estratégia o preço é sangue. E aí é a grande diferença. Eu sou daqueles que defende uma definição mais conservadora da utilização do termo estratégia, mas há excelentes académicos, o professor Dr. Arta Fernandes, o meu querido amigo, que explica esta transformação dos fundamentos da teoria geral da estratégia muito bem, nos livros que tem editado. Obviamente o conceito evolui, mas para mim, eu ainda sou da velha guarda, old school, como se costuma dizer, na estratégia, tal como me foi ensinada nesta escola, o preço é sangue. Aplicar a estratégia às empresas é válido, mas com algumas reservas. Porque a tomada de decisão numa empresa, embora possa ter repercussões muitíssimo graves para a vida da empresa e das pessoas que ela constitui, dificilmente pressupõe uma morte, não é? Portanto, uma morte ou milhares de mortos. Isto o racional aqui é completamente diferente. E foi esta para mim a grande mais-valia que eu tirei daquele curso. E estou muito mais cedo do que eu, porque eu só tomei consciência disso quando fui fazer o curso do Auditor de Defesa Nacional, que é exatamente esse pressuposto. Claro. Não é uma questão de o Dr. Vitor Raquel não está a ser conservador, mas de facto há termos que nós nos apropriamos, uma questão da estratégia, quando as pessoas por vezes nem sabem o que é estratégia. Sim, nós já frequentemente falámos da aquisição de termos militares para o mundo civil e também as formas, falamos das aquisições que são feitas a nível militar e depois para o mundo civil. Também em termos de conceitos e de ideias. Até o termo tática. A tática é isto, a tática é aquilo. Os treinadores de futebol percebem isto muito bem. Eles falam em tática e falam em estratégia, portanto, como dois níveis diferentes. Exatamente. Ok? Hoje em dia a estratégia não. Hoje em dia a estratégia, para utilizar uma metáfora do General Abel Cabral Couto, hoje em dia a estratégia é uma orquestra sinfónica. Ou deve ser entendida como uma orquestra sinfónica, em que cada instrumento toca a sua partitura, mas o conjunto é muito harmonioso. Portanto, uma visão macro. Exatamente. Uma visão macro de uma série de decisões. Decisões e atitudes e comportamentos, e depois há diversos patamares, diversos níveis, isto sem querer descer aqui a um nível muito técnico, que de facto deviam estar na base de toda e qualquer tomada de decisão política. E, infelizmente, não está. Sim, é um facto. Os critérios são diversos. Portanto, a estratégia, para além de houve uma evolução do conceito de estratégia, do que era a estratégia, no tempo, na história, vamos recorrer à nossa formação de história, e por isso é muito bom esta formação de base que eu tenho na história.
A estratégia no tempo dos romanos era pura e simplesmente militar. Haveria aqui um toquezinho da diplomática, Sim. mas uma coisa muito ligeira, não era o fator decisivo, e que foi evoluindo, e hoje em dia a estratégia militar é apenas mais um dos instrumentos da tal orquestra, e não o instrumento decisivo, como era na Antiguidade, por exemplo, ou na Idade Média, ou na Idade Moderna, tanto em que se recorria à guerra com uma facilidade, digamos, que hoje em dia não é admissível, nomeadamente nas democracias. Claro, pois, exato. Entretanto, o general Buffer também entendeu que a estratégia poderia ser uma ciência auxiliar da ciência política e lá está, da tal tomada de decisão. E, entretanto, a estratégia tem vindo a evoluir para patamares que eu, desde que abracei esta profissão de editor, deixei de acompanhar, porque o tempo não é... Um ponto importante, o Dr. Vitor Raquel é editor, e vamos falar um pouco nisso, não é? Exato, porque toda esta linha de pensamento que comungo com o Dr. Vitor Raquel, não só pela amizade, mas também por convergência de pensamento, e o Paulo também acaba um bocado por ir nessa linha, acabou por, para a nossa felicidade, se configurar numa profissão de risco. Sim. De risco num sentido um bocado metafórico. Sim, tendo em conta as grandes editoras que existem em Portugal, que mandam basicamente em tudo. Sim, ter uma pequena editora, neste caso à fronteira do caos, exato. É usado. A certa altura, o Dr. Vitor Raquel decide arriscar, até com um entorno familiar que também o apoia. Sim, a empresa sou eu e a minha esposa, portanto somos dois. A doutora Carla Cardoso e pessoas que vão... E depois vamos rodeando de outras pessoas, obviamente. Os colaboradores, etc. Exato, designers. E também, que eu penso que o Dr. Vitor Raquel é feliz nisso, a sorte de ter, eu excluo-me disso, porque falando dos outros, também ter um bom naipe de autores. Sim. Que de autores e não só. Isto não é um programa publicitário, nem vai por aí, e pronto, por uma questão até nós falávamos anteriormente a isso, a editora do Dr. Vitor Raquel conseguiu ter parcerias, e quando digo parcerias efetivas com instituições no âmbito militar, nas Forças Armadas ou correlativas. Existia um pouco um vazio nessa área que a fronteira do caos veio tapar. Exato. Em Portugal, ao contrário do que possamos pensar, produz-se muito e muito bom. É verdade. Que não tem visibilidade. Fica fechado nas bibliotecas das universidades. Ficava fechado. Ficava na literatura cinzenta. Exatamente, nos arquivos. Mas, vamos lá ver, a tomada de decisão de trazer para junto do público este tipo de publicações, obviamente que partiu numa primeira fase de uma decisão consciente que tomamos, mas também da parte dessas instituições, da tomada de consciência de que os livros não são para estar em armazém. Portanto, e trazer ao público e para divulgação. Portanto, o que de muito bom se faz em Portugal. É isso que a editora que gere tem. E eu permito-me, não como autor, mas como leitor, e acompanhar, e por comparação com outras editoras, não nomeando, que é o equilíbrio que conseguiu ter dentro de determinados temas específicos, como o da história militar, o pensamento estratégico, porque a fronteira do caos não se remete só. Tem outros, as pessoas que tiverem interesse podem ver o catálogo que está online, basta digitar a fronteira do caos. Mas é o cuidado em equilibrar aquilo que é o chamado o legível. Ou seja, o que é dado à estampa. Eu não estou a dizer que não haja outras editoras que não façam o mesmo. Atenção. Mas o que é dado à estampa são exatamente o equilíbrio de tentar levar, sem ser também uma divulgação... não gosto de termo popularucha, mas manter um determinado nível de leitura, mas também levar que as pessoas, um cidadão normal, digamos que é uma espécie de uma democratização de levar o que é o pensamento político, o pensamento estratégico. Eu acho que esta editora e outras, mas esta, que é hoje temos aqui o editor, exatamente. Mas não é só por causa disso que também está aqui, porque fez já uma brilhante, em 10 minutos resumiu brilhantemente o que é a questão do pensamento estratégico, que foi exatamente ter esta capacidade de trazer
às pessoas e de ter uma intenção de não ser só um editor que trabalha legitimamente para o seu sustento, mas de contribuir para a formação de massa crítica, que é algo que nos faz falta. Professor Veludo de Coelho, repare, este jogo, que como na estratégia, este jogo nunca é, digamos, apenas com um lado. Repare, a fronteira do caos teve, de facto, e está a ter, de facto, um bom impacto e um grande impacto na divulgação de temas militares e de história militar e de estratégia e de defesa e segurança. Exato. Defesa e segurança também. Segurança, era isso que me estava as relações internacionais. Isso é importantíssimo. Segurança interna, também tem publicações em tecnologia. Temos em tecnologia, portanto, e segurança interna, portanto, temos secções jurídicas, infantis, enfim. Mas nesta área do conhecimento, lá está, nem tudo é pensado. Às vezes as coisas acontecem. Como na vida, como na estratégia, como na política, como em tudo. E, de facto, eu comecei a perceber que havia uma grande apetência, ao contrário do que, a regra geral, as pessoas possam pensar, por temas de história militar nacional e sobre temas da nossa história. Uma grande apetência. Por exemplo, nós temos coleções que editamos por iniciativa própria, não com o apoio de ninguém, que são, portanto, coordenadas pelo Dr. Jaime Regalado e pelo Dr. Pedro Soares Branco, sobre uniformes e sobre armamento do Exército Português, que os livros são praticamente esgotados, mal saem, devido à qualidade dos autores. Obviamente que também não poupamos na qualidade gráfica, não é? Portanto, o livro é caro, mas tem bons materiais, porque o leitor português assim o exige, o cliente português assim o exige. E o tipo de cliente. E o tipo de cliente. Portanto, se fosse uma coisa mais barata e mais fraca, se calhar não tinha tanto sucesso. E eu comecei a perceber que, de facto, havia uma grande apetência para estes temas. Por exemplo, o último conflito ultramarino. São livros que, de facto... Ainda agora publicamos um livro sobre os paraquedistas, e já toda a gente me diz que não está em lado nenhum. Portanto, o livro, se não está esgotado, deve andar no limiar do esgotamento. Que é um livro que tem 2 meses. Portanto, há uma grande apetência. E isto não são militares que compram. Sim. Não são militares. Mas, sim. É o médico, é o engenheiro, é o arquiteto. São temas próximos. Sim, sim. É o simples curioso que a pessoa que não tem formação superior e pessoas altamente cultas que entram em contacto com a Fronteira do Caos através do Facebook e por e-mail e falam com o editor. Pronto, ok, o editor tem uma sensibilidade para estas questões e vai respondendo. E o que eu vejo que são pessoas que não têm formação académica, mas que são muitíssimo cultas e muitíssimo exigentes. Que é uma coisa que eu fico... Aquela questão da proximidade cronológica ainda. É quase um paradoxo. Ainda há pessoas que possivelmente estiveram envolvidas nos conflitos e que querem ter... Não, Paulo, da geração a seguir, da minha geração. Que tinha 5 anos quando isto aconteceu. 5, 6 anos quando o conflito acabou. Sempre pensei que as pessoas... Não, pessoas na faixa dos 30, 40 anos, muitas delas não licenciadas, mas com uma grande apetência para... talvez a maioria dos nossos leitores, se é que eu não estou a errar a fazer assim digamos um... Não, mas é compreensível. Até porque... Muito interessante este fenómeno. Há aqui uma coisa que até pode ser explicável. A nossa geração, os que nos estão para trás, como os nossos pais, no caso do pai que serviu ali no ultramar, etc., muitos de nós ouvimos os testemunhos internos, os testemunhos de casa. Sim, sim. Pronto, também muitos de nós já não temos a felicidade de ter os pais junto de nós, estarão noutras picadas eternas. Mas retivemos estas questões e assalta-nos a curiosidade porque é assim. Se cá está lá aquele álbum, famosos álbuns que eram fabricados por uma empresa gráfica aqui do Porto, com as fotografias, etc. Mas contam parte da história. Uhum. E quando sai um livro sobre paraquedistas ou sobre helicópteros Alouette... Memórias de pilotos, de combate, etc., é uma coisa impressionante. E isso, até da experiência, e voltando até a uma determinada à questão inicial. Há modelistas. Há modelistas. Neste momento, as pessoas que trabalham em modelismo, que por vezes ultrapassa a mera questão do hobby,
para ser um objeto de estudo. Há peças que, quando são feitas, já levaram um estudo por trás, porque há pormenores, pequenos detalhes, que só com um estudo mais aturado. E uma pessoa subvaloriza o hobby. O hobby é importantíssimo. Ter um hobby é importantíssimo nas nossas vidas. O nosso hobby, aquilo que é a minha linha de investigação, ou de outros, e do Dr. Vitor Raquel, também é o nosso hobby. Note-se. Nós temos começou por ser o hobby, depois passou para a linha de investigação. Passou para a linha de investigação, mas há uma coisa que nunca deixou de ser. No meu caso, é como a ferrovia consigo, até porque fizemos um programa que eu acho que o Dr. Vitor viu, sobre o gozo que foi fazer sobre a ferrovia blindada. Como é que a ferrovia blindada era uma coisa tão vulgar no norte, na Europa de Leste e até ao Extremo Oriente e não aqui para talvez na Espanha, já não me recordo. Sim, era na Espanha, na Alemanha. Por força da Guerra Civil, mas quer dizer, a importância da ferrovia não como elemento estratégico, mas como elemento tático, no fundo, foi um bocado essa discussão. Foi exatamente. Foi essa discussão. Claro. E para isso foi necessário o Dr. Paulo Rezende ir atrás de elementos para justificar isso para o programa, e não só, porque acabou por ficar incluso na tese. Esta questão da história militar nunca anda muito afastada de nenhum de nós. Sim. Agora, para nós dois, realmente é um gozo. E não é só... Eu sei que quando nós não somos autofágicos, sei que o Dr. Vitor também, uma edição estrangeira ou uma edição da outra editora que lhe interessa também adquire, porque isto é como não estamos sozinhos e de facto, claro. Outros estavam antes, outros viram depois. Com certeza. Estamos num universo que não é já tão, felizmente já não é tão restrito quanto isso e que se está a produzir com qualidade. Sim. A Fronteira de Causa é uma delas. E segmentou as coleções, também os outros o fazem, alguns até seguindo modelos, eu lembro de algumas editoras seguindo modelos estrangeiros, porque era preciso pegar num modelo, como fosse, por exemplo, aqui tem que dizer, era o modelo Osprey, que está um pouco esgotado, neste momento já está um pouco foi sobrevalorizado. Mas já tem décadas esse modelo, professor. O modelo da Osprey Publishing também as pessoas tinham que entender bem. Aqueles livros da Osprey Publishing, e que foram copiados no sentido estrutural, e atenção que aqui não estou a fazer nenhum tipo de censura, era preciso ter um modelo na altura, porque todas as pessoas gostavam de ver as ilustrações. Lembra-se quando nós comprávamos as Ospreys? Pronto. A Osprey nunca foi uma edição de fundo. Era uma edição complementar às obras de fundo. E de divulgação. A verdade, havia uma certa tratadística, passo o exagero, sobre questões de história militar, mas que não estava ilustrado. Depois tinham aquelas ilustrações que sim, fantásticas, aquelas que conhece também. Sim. A verdade é que, para quem anda... Mas isso eu acho que em qualquer área da história. Pode ser militar, pode ser história religiosa, história da arte. A imagem é fundamental. A imagem é fundamental. Claro. Quanto melhor, passa a redundância. Claro. É outra coisa que o Dr. Vitor falava da qualidade. É uma coisa fundamental em editoras que trabalham esta temática, no caso da Fronteira Causa e outras, é a qualidade da imagem. Não só a qualidade da impressão, é a qualidade da imagem. Sim. Se estamos a falar, por exemplo, a nível do modelismo, vai ao ponto que a qualidade da imagem é determinante para se ter uma cor correta. Pode parecer uma minudência, mas são exigências. Claro que sim. E lá fora também. Claro. Portanto, aqui já não podemos dizer o lá fora faz-se bem. Aqui, não. Temos aqui as coisas que estão a nível do que se produz a nível internacional. Sim. A nível internacional. Portanto, houve uma altura, isso agora voltando outra vez atrás, de vez em quando tenho estes flashbacks, eu e o Dr. Vitor, e ele vai me permitir, eu e o Vitor Raquel, na nossa adolescência, por termos, ainda somos do tempo, por termos este gosto pela história militar, éramos um bocadinho olhados de lado. E não é um tema que interessasse a maioria das pessoas. E agora começa a mudar um pouco, mas eu ainda acho que vocês são um bocadinho olhados de lado. Mas não tanto. Não somos votados um bocadinho ao anátema, se quisermos fazer um tema de história militar dentro de uma universidade. Mas exatamente. Neste conseguem cativar. Pode até nem estar com a nomenclatura de história militar propriamente dita, mas um tema de história militar é aceitável. O meu foi aceitável enquanto tese de doutoramento e era claramente, era um doutoramento em história, mas era claramente uma temática de história militar, muito técnica. Diferentes abordagens. Vem a transversalidade das áreas que abordam a questão da história militar. Vai desde a educação até à história. Mas aí é que está. E o Paulo, eu penso que o Paulo agora bateu num ponto importante. É que a história militar
quem a vir de fora, o que é que pensa que é? São uma série de pessoas que se põem a estudar armas, umas fardas, umas batalhas, e não passa disso. Quando história militar, como qualquer história, é um poço de transversalidade. Porque temos... Eu lembro quando fiz a tese de mestrado sobre uniformes militares. Alguém perguntar uma tese sobre uniforme. Uniformologia, sim, é uma ciência. Pois. Porque um uniforme não é só pano e botões. Nós tivemos aqui uma série de programas dedicados aos uniformes, em que temos a sociologia do uniforme, a antropologia do uniforme. Quer dizer, temos ciências associadas que ajudam a perceber uma aparência, uma realidade, o efeito sobre o homem e o homem o efeito sobre o uniforme. Porque é que o uniforme se adapta ou o homem se adapta ao uniforme? Quer dizer, são uma série de questões que não temos aqui tempo para explanar. E que muitas vezes estão contidas, eu tenho aqui, por acaso tenho o catálogo aberto à minha frente, mas muitos dos títulos que foram aqui criados das séries têm essa transversalidade. Como também tem outras editoras, somos aqui obrigados a ter. Sim. É essa transversalidade. A história militar, neste momento, não é algo que seja uma mania de tolinhos, peço o coloquial da questão. Sim. É uma série de abordagens. A prova disso foi agora o centenário da Grande Guerra. Sim. Em que a sua editora e muitas outras, e o esforço académico em Lisboa, no Porto, em Coimbra, trouxe à luz leituras completamente novas, completamente inéditas do que foi a participação de Portugal na Grande Guerra, ou mesmo da própria visão da Grande Guerra em Portugal, não necessariamente a participação física, mas aqui dentro. Sim, sim. Aquela questão, que eu vou-me permitir citar o professor António José Telo, que o que realmente estava a acontecer era uma guerra civil intermitente. Até agora ninguém se tinha atrevido a dizer isso. E agora há de estar a sair o pós-Lali. Há de sair agora, exatamente, este ano, o pós-Lali. Que é o pós-Lali. O pós-Lali, que nunca ninguém estudou. 1919 para a frente. 1918, pós-Lali mesmo. Pós-Lali até ao final da guerra. Após o envio de 7 mil homens para a Alemanha. Porque há um pós-Lali. Tanto exatamente. Na Flandres como em Portugal. Como em Portugal. E vai sair e eu já estou a fazer a leitura para fazer a revisão de provas, obviamente. E, de facto, é talvez os trabalhos mais significativos sobre história contemporânea, não é? Portanto, da Primeira República, que eu tenho conhecimento e que estão na calha. Aliás, nós tivemos a felicidade, lá está, é das tais coisas que não são pensadas, mas acontecem, de estar envolvidos neste projeto de investigação da Academia Militar, coordenado pelo professor Dr. António José Telo, e que tem autores como o Coronel Lemos Pires, o Coronel Pedro Marquês de Sousa, o Comandante Augusto Salgado, e agora o Doutor Regalado, que está a participar neste volume, ao nível do armamento também, mas eu aqui não quero falar mais para não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas nós desenvolvemos uma coleção, portanto, no âmbito desta parceria com a Academia Militar, e que, como eu disse na sessão de encerramento do último lançamento que fizemos, precisamente na Academia Militar em dezembro, do último livro da coleção que saiu, de uma ou outra, mas que as duas juntas fazem um todo, portanto, sim. Há um antes e há um depois. Mas eu disse isto convictamente. Não porque seja um especialista na matéria, porque não sou, mas tenho um conhecimento de base que me permite afirmar isto, e afirmo publicamente. Há um antes e há um depois desta coleção. Porque, a partir do estudo e da sua divulgação destes autores e daquilo que eles desenvolveram ali naquele centro, em total liberdade, diga-se, em total liberdade de pensamento, isto é uma coisa que os autores fazem questão de afirmar, e eu aqui reproduzo, a história de Portugal não mais pode ser encarada da mesma forma. Porque até aqui pensávamos, e ainda se ensina nas escolas, que foi o aliado inglês que chamou as tropas portuguesas para ir combater em Flandres. E esta linha de investigação vai provar por A mais B, com tudo o que é criticável, e se pode criticar um trabalho de investigação, que todas as investigações são criticáveis, mas nenhum trabalho futuro vai poder deixar de contemplar esta linha de investigação.
E, de facto, não foram os ingleses que nos chamaram para lá. Pois não. Não é? Como o professor António Telo tão bem expõe. Obviamente que há um antes e há um depois. E vamos ver agora o que é que vai trazer este último volume. Mas vai ser polémico. E o Dr. Vitor Raquel falou nos editores, nos autores que são militares. Depois tem todos os autores que são civis. Com exceção que se dedicam à história militar. Nesta linha de investigação, portanto, isto a Academia Militar, é um centro de ensino militar. Portanto, a maioria dos seus investigadores são militares. Também já se começa a abrir a civis. Sim, mas o professor António Telo não é militar. Sim. E era o coordenador. Portanto, mas aí é que está, talvez, um outro que é um desfazer de mitos que me deu particular, talvez também por na família ter militares, não é? Sou filho de militar. Os militares foram feitos para matar bem e depressa. É verdade. A essência de ser militar, ao contrário do que andam para aí dizer, é matar bem e depressa. Mas o militar não é um carrasco. Não é? O militar é um filho da sociedade, é um ser humano como outro qualquer, com família e com filhos, e com capacidade intelectual para fazer brilhantes investigações. Que é das coisas que mais gosto de me estar a demonstrar, é que, de facto, nós temos militares, professores doutores, investigadores notáveis. Fez essa referência no início quando falou dos estudos em estratégia. Sim. Todas as pessoas que foram referidas eram professores a nível universitário. À exceção do professor Livre Valente, que era aqui do Porto e que era civil. Eram todos militares. A estratégia, obviamente, que tem o seu... ou até tem tido, agora não, agora há muitos civis e brilhantes, notáveis. Falei do professor Horta Flandes, mas há outros. Portanto, que de facto... dão cartas ao nível da teoria geral da estratégia. A teoria geral da estratégia é uma ciência, é um ramo do conhecimento, de facto, muito específico, muito específico, e que exige noções na filosofia, na história, na ciência política, enfim, nos mais diversos ramos do saber, para se poder chegar a algum caminho. Mas, obviamente, que os militares têm a sua formação de base, contempla desde muito cedo estas questões, e é natural que haja uma certa apetência e, portanto, um aprofundar dos estudos ao longo da carreira académica. Sim, mas existe sempre o mito de que o militar não tem formação. Existe esse mito. Que o militar existe esse mito e são das pessoas mais educadas, mais... com todos os defeitos que a instituição possa ter. E não há instituições imaculadas. Todas as instituições têm falhas. Desde a Igreja, a instituição militar, às famílias. A nossa família tem falhas. Por muito que nós não as queiramos assumir, tem. Portanto, todos nós somos humanos, temos falhas. Mas são das pessoas mais educadas, mais... como é que eu ia dizer? Com mais saber fazer e saber receber, que eu acho que a sociedade civil podia aprender muito com eles. Porque, como dizia uma antiga professora minha, desta vez não era militar, era civil, portanto, acho que não se deve mexer no que está bem. No que está bem não se mexe. E, de facto, a instituição militar preserva esse tipo de valores. Portanto, nós vamos na rua e muitas das vezes vemos logo com quem estamos a falar só pelo trato. Sim. Só pelo trato. É verdade. Nomeadamente, a nível dos oficiais superiores, que são pessoas que chegam lá, portanto, algum mérito de ter, não é? E têm formação e são educados desde muito cedo, desde a escola, portanto, da Academia Militar e às vezes até antes do antigo feminino, o Instituto de Odivelas e os pupilos do Exército, todas essas, muitos deles vêm daí, outros não, outros entram na Academia Militar, mas desde muito cedo que eles têm ali uma formação não só intelectual, mas também pessoal. E eu não sou militar, até parece que eu estou aqui. Mas, de facto, eu tenho que me render às qualidades que eles vão demonstrando ter neste país que, infelizmente, mexe no que está bem. E não devia. Sim. Nós devíamos mexer no que está mal. E não Isso. perder a educação. Vamos ficar com este pensamento. Vamos ficar com este pensamento, se calhar, para o programa seguinte. Nós estamos, já estamos na nossa meia hora, mas se calhar já convidava se calhar o Dr. Vitor Raquel para mais uma meia horita daqui para uns tempitos para referirmos, porque há aqui novos desafios que
da visão da história. Eu propunha isso. Eu acho que sim. Muito obrigado. Quer nos acompanhar no segundo programa? Com todo gosto, se for útil, parabéns. Utilíssimo, parabéns a toda a equipa. Foi brilhante. A toda esta equipa. E fica já o convite para uma segunda edição deste programa. Muito obrigado. É um prazer estar a ouvi-lo. Com todo o gosto. E é um prazer partilhar da amizade desde há 30 e muitos anos. É verdade. Já passou este tempo todo, não é? Sim, tanto de amizade como eu tenho de idade. É verdade. Aquelas coisas bonitas de Por dizer. isso, eu vou-me despedir dos meus queridos ouvintes, mas desta vez em estereofonia, sempre a considerá-los. Exato. Que é a nossa fórmula de E não se despedir. esqueçam de Subscrever, o que acham deste novo formato, se nós fizermos bem Exatamente. em inovar. inovar. É isso que nos espera. 2020. 2020. Então, Sempre a considerá-los. sempre a considerá-los. Muito obrigado. Estás batendo. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.